Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui diretamente de Tulum, no México, a convite da Motorola para conhecer os seus novos Edge 50. A família toda, são 3 aparelhos, o Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro e o Edge 50 Ultra, esse carinha que está aqui comigo, o mais poderoso deles, que eu vou falar nesse vídeo dedicado. E olha, os 3 aparelhos estão muito poderosos, muito bons. O Edge 50 Ultra, aliás, os 3 trazem muitas novidades em câmeras, mas o Edge 50 Ultra, obviamente, vai além aí, é um smartphone muito poderoso e que traz câmeras excelentes. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, vou mostrar aqui as características desse aparelho, que está muito bonito, principalmente nessa versão com a tampa traseira em madeira, então vou mostrar todos os detalhes para vocês. Só que antes, quero pedir para você clicar aqui no gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Olha só o espaço paradisíaco que eu tô aqui, muito bonito, mas eu não estou curtindo, estou trabalhando. Bom, depois eu vou curtir, mas agora eu estou trabalhando aqui para poder trazer o conteúdo para vocês. Então deixa o like para ajudar, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, e para quem ficou chateado que o Edge 40 Pro não foi lançado no Brasil, podem ficar tranquilos, porque a notícia boa é que o Edge 50 Ultra irá para o Brasil. Ele será lançado, ainda não sei qual vai ser as datas de lançamento dos 3 aparelhos, nem os preços. Mas assim que souber, eu vou colocar na descrição do vídeo para poder facilitar a consulta. E claro que eu vou fazer outros vídeos, eu pretendo trazer um unboxing, impressões, análise completa, talvez comparativos também dos 3 aparelhos. Então fiquem ligados aí para vocês acompanharem ainda mais sobre a família Edge 50. E falando aqui sobre o Edge 50 Ultra, a primeira coisa que chama atenção é o seu visual. Ele traz opções com a traseira em viga leather e também traz essa opção com a tampa traseira em madeira. E aqui no Edge 50 Ultra é madeira mesmo. Eles utilizam madeira de reflorestamento e essa parte traseira é toda feita em madeira e o aparelho é muito bonito. De certa forma, acaba sendo até um visual exclusivo, porque é utilizada a madeira, cada aparelho vai ter uma pequena diferença visual aqui na parte traseira, justamente porque a madeira ela tem as diferenças. Então isso aqui acaba sendo bem legal. O aparelho em si, ele é inspirado nos Edge 40, Edge 30, a gente tem aí um visual bastante semelhante, apesar da câmera periscópica que fica aqui na parte traseira, ela se destacar bastante em relação às demais. Mas falando aqui, ele traz essa tampa traseira que pode ser feita em madeira ou em viga leather e temos as bordas feitas em metal. Ele traz alto-falante estéreo, o som sai tanto por baixo quanto por cima, inclusive aqui na parte inferior nós temos um dos alto-falantes, porta USB tipo C e também a bandeja de chips. Ele traz uma bandeja que suporta 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Você também pode utilizar os chips no formato eSIM. Na parte superior fica o segundo alto-falante, assim como mais um microfone, e temos a marcação do suporte ao Dolby Atmos, que continua presente aqui em toda a família Edge 50. A tela é um dos destaques desse aparelho. Temos aqui um display POLED e ele continua com as bordas curvas, que inclusive foi o motivo pelo qual se originou esse nome, o Motorola Edge. O primeiro Edge, ele recebeu esse nome justamente por trazer a tela com as bordas curvas. Não eram todos os Edges que traziam esse tipo de recurso, mas aqui na família Edge 50 eles estão presentes e o Edge 50 Ultra traz aqui as bordas curvas, tanto na tela quanto na parte traseira. A sua tela traz proteção Gorilla Glass Victus e é um display bem interessante. É uma tela POLED de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 144 Hz e um brilho que pode chegar até 2.500 nits. Para vocês terem ideia, estou aqui debaixo do sol e ainda assim eu consigo ter legibilidade da tela, porque realmente ela tem um brilho bastante forte, é bem interessante para você utilizar mesmo quando estiver com o aparelho debaixo do sol. E a sua resolução é precisamente de 2712 por 1220 pixels. É uma tela com 1 bilhão de cores, com suporte HDR10+, então display aqui é uma das qualidades desse aparelho. As bordas são finas, tanto a superior quanto a inferior são bastante finas e as laterais praticamente não aparecem, justamente por termos aqui esse formato de tela com as bordas curvas. Isso também melhora a pegada, mesmo sendo um aparelho com uma tela grande de 6,7 polegadas, por trazer as bordas curvas ele fica um pouco mais estreito, o que acaba melhorando a pegada desse smartphone. Bom, enquanto a performance, aqui nós temos um chipset novo que eu ainda não testei, mas que eu já conheço bem, o Snapdragon 8S Gen 3. Vocês viram que temos o S aqui depois do 8, afinal de contas, onde esse chipset se posiciona? Ele fica entre o Snapdragon 8 Gen 2 e o Snapdragon 8 Gen 3, então ele é mais poderoso do que o Snapdragon 8 Gen 2, do que a geração passada, e traz menos poder em relação ao Snapdragon 8 Gen 3, então seria ali um modelo intermediário. Apesar de não trazer o mesmo poder de processamento do Snapdragon 8 Gen 3 tradicional, ainda assim ele é muito poderoso e consegue ultrapassar a geração passada quando
se fala em performance, o Gen 2, conseguindo garantir um excelente desempenho aqui, rodando os aplicativos, os sistemas. Eu ainda não testei nos jogos, mas acredito que ele vai se sair muito bem, já que o Snapdragon 8 Gen 2, até o Gen 1, conseguem trazer uma performance excelente. Eu estou bem curioso para poder testar na prática, até porque eu vou comprar o aparelho para poder fazer mais vídeos aí para vocês. Então ele traz o chipset Snapdragon 8S Gen 3 e as especificações são as seguintes. Ele vem com um núcleo de altíssima performance da série Cortex X4, rodando até 3 GHz, mais 4 núcleos de performance da série A720, rodando até 2.8 GHz, e 3 núcleos de eficiência energética da série A520, rodando até 2 GHz. A GPU é Adreno 735. A versão que está aqui comigo traz 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento, mas se eu não estou enganado, eu cheguei a ver o Edge 50 Ultra com 1 TB de armazenamento. Eu não sei quais versões virão para o Brasil, mas a chance é que venha a versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e talvez 12 GB de RAM com 512 GB de armazenamento. Mas assim que tiver mais novidades, eu deixo na descrição também para vocês saberem mais detalhes. Ainda não pude testar a fundo esse chipset, mas o que eu vi aqui rodando os aplicativos, o sistema, é que ele está bastante rápido, bastante fluido. Ainda temos a tela com taxa de atualização de 144 Hz, que garante uma ótima performance aqui nesse aparelho, uma excelente fluidez durante o uso da interface. E falando em interface, temos aqui uma nova interface, a MyUX está saindo de cena. A MyUX, para quem não sabe, é a interface da Motorola. Apesar dela ser baseada no Android padrão, ela traz aqui algumas personalizações e ela tem um nome que é a MyUX, mas agora vai entrar uma nova interface que é a Hello UX. Ela ainda tem muito da interface padrão do Android, mas aqui as modificações já são mais profundas. Por exemplo, a barra de notificações agora tem um visual um pouco diferenciado, tem o fundo transparente, que não é comum no Android padrão, mesmo nos smartphones da Motorola. Então já tivemos essa mudança visual. A gente vê que a aparência dos menus também está diferente, agora utilizando fundos claros. Então a gente viu aqui algumas mudanças na interface nessa nova Hello UX. Então pode esperar uma interface diferente aqui para os aparelhos daqui para frente. Ele já vem de fábrica com Android 14 e com a interface Hello UX. E tivemos aqui algumas mudanças, como eu falei para vocês, a barra de notificações está diferente, a aparência de alguns menus também mudou e ele continua trazendo os aplicativos que surgiram desde o Android 13, como por exemplo o Family Space, que permite você criar uma interface em separado com acesso apenas a alguns aplicativos, para quando você deixar o celular com alguma pessoa, com alguma criança para jogar por algum tempo, dá para você colocar timer. Então temos o Family Space, ele também traz o Moto Security, que é uma interface onde você consegue ver todas as configurações de segurança aqui do Edge 50 Ultra. Por lá você consegue ver quais aplicativos estão utilizando a sua câmera, o microfone, a sua localização, e por lá você também pode habilitar a pasta segura, onde você pode colocar aplicativos dentro dessa pasta segura protegidos por senha e criptografados também, como apps de banco. Então dessa forma você aumenta a segurança dos aplicativos que são mais importantes para você. Ele continua com o Moto Connect, permite você espelhar a tela do smartphone diretamente na TV ou no monitor, ver a conexão sem fio, dá para você criar uma interface de desktop também. Você pode ter a interface de um computador tradicional na tela do monitor ou da TV e pode utilizar o aparelho inclusive como touchpad. Você pode controlar a seta diretamente aqui pela tela do Edge 50 Ultra. Ele traz proteção IP68, inclusive esse é um dos pontos positivos. A Motorola prometeu que a sua família Edge viria com proteção contra água e poeira. Eles estão mantendo essa promessa, toda a família Edge 50 está trazendo proteção IP68 contra água e poeira. Eles podem ficar submersos em até 1,5 m d'água por 30 minutos sem sofrer danos. A bateria tem 4.500 mAh, a mesma capacidade do Edge 50 Pro, e ele traz um carregador de 125 watts. Eu acredito que o carregador inclusive virá na caixa. Além de suportar carregador de até 125 watts, algo que impressiona, né? Ele também suporta carregamento sem fio de até 50 watts, então tanto o carregamento com fio quanto sem fio são ultra rápidos aqui nesse aparelho. E ele também conta com carregamento reverso de 10 watts, então você consegue através do Edge 50 Ultra carregar algum dispositivo sem fio. Pode utilizar o cabo para fazer essa recarga, mas você também pode carregar sem fio, pode usar por exemplo para carregar um fone de ouvido, um smartwatch ou até mesmo outro smartphone. Só que são em câmeras o maior destaque desse aparelho, isso porque além dele contar com ótimas câmeras traseiras e frontal, ele se destaca pela sua lente telefoto, que é uma lente telefoto periscópica. É interessante isso porque tanto o Edge 50 Ultra quanto o Pro contam com uma lente telefoto com zoom de 3 vezes, mas aqui no Edge 50 Ultra ela é periscópica e pode utilizar um zoom bem maior. Enquanto que o Edge 50 Pro pode chegar a um zoom máximo de 30 vezes, aqui no Edge 50 Ultra ela pode chegar até 100 vezes. Claro que utilizando a combinação do zoom óptico com zoom digital, mas a gente consegue ir ainda além aqui no Edge 50 Ultra. E falando aqui das lentes, o sensor principal tem 50 megapixels com abertura de 1.6. É uma lente com estabilização ótica de imagem. Ele também conta com uma lente ultra-wide que
também traz 50 megapixels e a abertura é de 2.2. Ela vem com autofoco, então aqui você consegue utilizar o aparelho tanto para fazer fotos quanto para fazer vídeos, tanto no modo ultra-wide quanto no modo macro. E com uma qualidade bem legal, já que a câmera tem uma resolução bastante alta de 50 megapixels. E temos a lente telefoto com zoom ótico de 3 vezes, a lente periscópica, e ela traz resolução de 64 megapixels. Por isso que no Edge 50 Ultra a gente consegue fazer essa combinação do zoom ótico com zoom digital com um nível maior, pode chegar até 100x, justamente porque o sensor, além de trazer o zoom ótico de 3 vezes, ele também acaba sendo maior. E por ser maior, a Motorola acabou utilizando essa solução da lente periscópica. Para quem não sabe, na lente periscópica a luz entra diretamente aqui pela lente, né, vai entrar por aqui, só que o sensor ele fica de lado, então existe uma espécie de L aqui dentro e para isso é utilizado prismas para poder refletir a luz que está aqui, para que o sensor possa fazer a captura. Essa solução de usar uma lente periscópica permite com que, mesmo sendo um aparelho fino, a Motorola consiga colocar essa solução, porque se não utilizasse o formato periscópico, a lente teria que ser muito maior, muito mais larga, então ficaria aquele bolo aqui na parte da frente, então por isso utiliza essa solução de lado aqui, a solução periscópica. Com a resolução de 64 megapixels dá para chegar até a um zoom de 100 vezes. E a câmera de selfie também traz a resolução de 50 megapixels com abertura de 1.9, ou seja, todas as lentes aqui do Edge 50 Ultra trazem pelo menos 50 megapixels, são todos sensores bastante grandes. E olha, exceto pela câmera frontal, todas as demais conseguem filmar em até 4K a 60 quadros por segundo. A principal, a telefoto, a ultra-wide, todas filmam em 4K a 60 quadros por segundo. Câmera frontal também filma em 4K, porém, nesse caso, ela é limitada a 30 quadros por segundo. Câmera frontal filma em Full HD a 30 e 60 quadros e todas as demais filmam em 30 a 60 quadros, tanto em Full HD quanto em 4K. Inclusive, no Edge 50 Ultra é possível trocar entre as câmeras durante a gravação. Quando você filma em 4K 30, dá para trocar entre todas as lentes traseiras. E quando filma em 4K 60, dá para você trocar entre a principal e a telefoto. Se você começar com a ultra-wide, não dá para trocar. Se você começar com a principal, dá para alternar entre principal e telefoto. Só não dá para alternar entre a principal e a ultra-wide, isso a 60 quadros. Infelizmente, não dá para alternar entre câmera frontal e câmera traseira durante a gravação, mas o aparelho conta com recurso de captura dupla, onde é possível utilizar simultaneamente câmera traseira e câmera frontal, tanto no modo de tela dividida quanto no modo PIP. Você pode deixar uma câmera numa janelinha, enquanto que a outra vai ocupar o resto da área. Dá para você utilizar esse modo, dá para você alternar entre as câmeras. A estabilização ótica é tanto para a lente telefoto quanto para a lente principal. Ele conta com o recurso de modo profissional para fotos, vem com cor e destaque para fotos e vídeos e também traz o câmera dupla para fotos e para vídeos. Vem com time-lapse, câmera lenta, tem um modo de câmera lenta a 960 quadros por segundo, possui modo retrato para câmera frontal e traseira e quero destacar o modo de longa exposição, onde você pode fazer uma foto e deixar uma parte da imagem congelada e fazer um movimento com algum outro objeto para criar um efeito diferente. E ele também traz um ajuste automático aqui, quando você vai fazer uma selfie, por exemplo, e você está sozinho, ele vai se aproximar mais de você. Se chegar mais pessoas para tirar selfie com você, ele vai distanciar, vai aumentar a distância para poder capturar todo mundo junto. Isso é bem legal. Ele faz esse ajuste automático da distância, né? Ele pode se aproximar ou se distanciar. Além de você conseguir fazer manualmente, ele também consegue fazer de forma automática. Bom, então como vocês viram até aqui, o Edge 50 Ultra parece ser um aparelho bem interessante. Mas afinal de contas, quanto é que ele chega e quanto é que ele vai custar? Isso, infelizmente, eu ainda não sei, mas assim que tiver as informações, eu coloco aqui para vocês. O que eu sei, posso afirmar com certeza, é que os três aparelhos, o Edge 50 Fusion, o Pro e o Ultra, os três serão lançados no Brasil e assim que tiver mais informações, eu vou trazer para vocês. E claro que eu vou comprar o Edge 50 Ultra, o Pro e o Fusion para fazer mais vídeos para vocês, para fazer comparativos, talvez fazer vídeos mostrando as diferenças entre os três aparelhos. O que eu vi até o momento é que os três estão realmente muito bons. E o Edge 50 Ultra, que é o mais poderoso, está se mostrando bem interessante, principalmente na categoria de fotos, que a Motorola está mandando muito bem. E para vocês poderem saber ainda mais sobre a família Edge 50, já sabe, é só se inscrever aqui e ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. E olha galera, por favor, peço para que vocês deixem o like, clica aqui no gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Olha só, até o sol sumiu já, mas não tem problema, tá valendo, que o importante, o primeiro aqui é gravar o vídeo para vocês e depois, se sobrar um tempinho, eu aproveito também para curtir a praia. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, esperem mais vídeos aí sobre a família Edge 50, então fiquem ligados, se inscrevam, deixem o like e tornem-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo.